Olá, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para mais um capítulo. Capítulo 8. Depressão rouba sua energia, interesse e prazer. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Salmo 42, 5. Hoje em dia, é comum a confusão sobre os sintomas da depressão, como também a não diferenciação entre tristeza e depressão. Essa confusão leva muitas pessoas a deixarem de buscar ajuda profissional, evidentemente pela falta de entendimento do assunto. Em primeiro lugar, precisamos entender que a riqueza é um sentimento natural dado por Deus e que ela permite a cada um de nós amadurecer por meio dos reveses da vida. Aprendemos a lidar com situações contrárias ou a contragosto e tomar decisões importantes. Dos homens de Deus cujas histórias são contadas na Bíblia, muitos deles atravessaram momentos de tristeza em que tiveram seu caráter moldado e foram beneficiados por isso. Em uma de suas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: "A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte." 2 Coríntios 7:10. Essa tristeza, segundo Deus, é diferente do remorso, que é uma forma de autopunição. A tristeza vinda de Deus, ela produz um quebrantamento, arrependimento e esperança. Só o arrependimento implica mudança de atitude. Além disso, perdas, divórcios, luto, problemas conjugais, financeiros, problemas no trabalho e etc. podem desencadear momentos de tristeza que são condizentes com essas situações. Nem toda tristeza é depressão. Quando falamos em depressão, normalmente não se trata apenas de tristeza, mas de um conjunto de sintomas que, quando associados, produzem o quadro depressivo. Os principais sintomas que o paciente deprimido apresenta são o humor deprimido, tristeza quase contínua e a perda do interesse e do prazer pelas coisas que antes eram interessantes e prazerosas para essa pessoa. Há também os sintomas físicos, dores no corpo, formigamento, alterações no ritmo do intestino e etc. Falta de energia, dificuldade de concentração, falta de memória e atenção, ganho ou perda de peso e isolamento social. Logo, a depressão não é um sintoma isolado, mas um conjunto de sintomas que, quando somados, exigirão tratamento médico especializado. Além disso, para falarmos em depressão, esses sintomas têm que ocorrer por tempo e intensidade suficientes a ponto de comprometer a vida pessoal, social e laborativa do paciente. Sendo assim, poucos dias de tristeza mais intensa não indicam necessariamente um quadro depressivo. A maioria das qualificações psiquiátricas indica a presença da depressão quando os sintomas persistem por pelo menos 2 semanas. Maria chegou ao consultório alegando tristeza contínua. Ela dizia ser uma pessoa naturalmente alegre e extrovertida. Relatava que já fazia 2 meses que estava sentindo uma tristeza persistente, apesar de em raros momentos apresentar sinais de alegria. Mesmo o convívio com os filhos, que antes a alegrava muito, já não trazia a mesma satisfação. Disse que se sentia muito sensível e sempre que ia aos cultos chorava muito, mais do que o normal. A tristeza era tão intensa que ele não conseguia trabalhar direito, comprometendo significativamente a sua produtividade.
Por mais que o marido, os filhos e os amigos a tentassem alegrar, sentia que a tristeza não passava. Maria é um exemplo de um paciente que estava apresentando o humor deprimido. Como dissemos, é natural ao ser humano sentir tristeza. O nosso humor foi feito por Deus de modo que possamos expressar alegria e tristeza de acordo com cada momento da vida. Haverá momentos em que nosso cérebro processará emoções na forma de tristeza e teremos momentos prazerosos em que nosso cérebro processará nossos sentimentos na forma de alegria. A tristeza da depressão normalmente é desproporcional ao momento vivido. É uma tristeza duradoura, intensa e que se mantém ao longo dos dias. No caso de Maria, por mais que tivesse condições prazerosas em sua vida, uma boa família, os amigos, a igreja, seu humor persistia triste a maior parte do tempo. É muito importante que a família de alguém com depressão entenda isso. Algumas vezes, por mais que queira, o deprimido não consegue demonstrar alegria e prazer pela vida. Mesmo que as pessoas ao redor tentem propor atividades, dar presentes e dizer palavras de afirmação, o indivíduo persiste com um humor mais triste. Não compreender isso pode piorar os sintomas, produzindo culpa e aumentando a sensação de incapacidade e inutilidade. Escutar frases do tipo: você tem que lutar contra essa tristeza, você tem que reagir. Olha fulana, ela tem um monte de problemas, mas está reagindo bem. Você tem que ter fé e confiar mais em Deus. Pouco ajudam, dependendo da gravidade dos sintomas. O deprimido, ele tem falta de substâncias químicas em seu cérebro, a serotonina, por exemplo. Por isso, a sua capacidade de controlar seus sentimentos e ter iniciativa está muito comprometida. Em vez de ser cobrado nesses momentos de tristeza, o deprimido ele precisa de alguém que o escute e não tente dar respostas superficiais para os seus problemas e angústias da alma. Em alguns casos, em vez do humor triste, é o humor irritado que domina o sujeito, deixando-o extremamente impaciente, intolerante e grosseiro, mesmo com as pessoas mais queridas. Pode acontecer de, em um mesmo dia, o paciente apresentar um humor normal, triste ou irritado. A depressão tira o seu interesse e prazer. Érica me procurou se queixando de tristeza contínua. Além disso, disse que não sentia mais prazer em nada. Até ir à igreja, antes algo que dava prazer, já não despertava o seu interesse. Ao ser perguntada se conseguia orar, respondeu que apenas clamava a Deus por socorro e para que tirasse a angústia da sua alma. No mesmo período, ela largou as atividades físicas, o ministério com as crianças e não conseguia mais apresentar alegria durante as atividades familiares, na vida sexual e no trabalho. O quadro clínico de Érica evidencia outro componente importantíssimo na depressão: a perda de interesse e prazer em vários aspectos da vida. Junto com o humor deprimido, a perda de prazer é o principal sintoma de depressão. Nosso cérebro foi feito por Deus com a capacidade de sentir e experimentar situações prazerosas. Podemos ter prazer em coisas como viajar, namorar, comer, praticar esportes, sexo, hobbies e em várias outras atividades. O interesse e o prazer em cada atividade irão depender de hábitos e características desenvolvidos ao longo da vida. Entretanto, o deprimido ele perde muito a capacidade de experimentar prazer nas atividades que antes gostava. E elas se tornam desinteressantes e enfadonhas. O indivíduo se recusa a realizá-las ou as realiza com menos intensidade e interesse, mesmo com o estímulo de pessoas próximas. Frequentemente, o sentimento de tristeza se soma à desesperança e incapacidade de sentir e demonstrar afeto para com a família e outras pessoas dos círculos de amizade. O desejo sexual normalmente diminui, além do interesse por hobbies, esportes, sair com amigos e ir à igreja.
Mesmo reuniões com amigos próximos e queridos passam a ser evitadas. Algumas pessoas perdem o interesse e o prazer a tal ponto que ficam apáticas, alheias ao mundo, desinteressadas, passando a apresentar a vontade recorrente de morrer. São comuns pensamentos solicitando a Deus que as levem para o céu ou que possibilitem morrer de uma doença grave quanto antes. A vida do depressivo é triste, sem cor e sem prazer. O indivíduo com depressão comumente sente como se estivesse sem energia, sem disposição, muito mais cansado que o habitual e sentindo o corpo preso e pesado. No início, o depressivo consegue, com alguma determinação, fazer as atividades que são extremamente necessárias, como cuidar de si, da família e trabalhar. Entretanto, essas atividades, antes automáticas, depois de um tempo necessitam de um esforço muito maior que o normal. Quando chega a esse ponto, é comum as pessoas próximas pressionarem-no, uma vez que entendem erroneamente que o paciente está preguiçoso, avesso ao trabalho ou se entregando à doença. Por isso, é importante compreender que a depressão provoca alterações químicas no cérebro que reduzem a energia e a disposição, pois assim evitaremos cobranças nas pessoas que não têm condições de responder a elas.